Olá, queridos. Estamos neste mês trabalhando a temática O Cântico dos Cânticos, lições para os relacionamentos modernos. Temos visto várias questões sobre essa temática, mas hoje nós vamos abordar algo diferente. E eu gostaria de que você chegasse na sua palavra, abrisse no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Nós vamos observar dos versos 4 até o 8. Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, a partir do verso 8. Lembrando, este livro foi escrito por Salomão. Temos visto várias questões sobre como foi a confecção deste livro. Vimos várias abordagens sobre isso. Mas, realmente, hoje nós temos algo muito importante a tratar sobre essa questão. Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim a palavra de Deus, iniciando com a esposa falando, Sulamita falando, versículo 4. Leve-me com você, vamos depressa, o rei me introduziu nos seus aposentos. Vem então o coro e continua. Exultaremos e nos alegremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos, mais do que o vinho. Não é sem razão que o amam. A esposa novamente. Eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém. Como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas das vinhas. Mas a minha vinha que me pertence não aguardei. Diga-me, ó amado da minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. E agora sim fala o esposo. Se você, a mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Queridos, alguns pesquisadores, eles tentaram identificar algumas questões relacionadas ao tema traição. Um tema terrível, um tema perverso, mas eles tentaram observar sobre a traição, principalmente no contexto de relacionamentos conjugais. Em alguns países, chegou-se ao absurdo de pelo menos mais de 50% dos entrevistados assumirem alguma traição, que traíram os seus companheiros. O Brasil, infelizmente, é o país que mais trai na América Latina, mas não é o do mundo. O do mundo, segundo essa pesquisa, é a Tailândia e alguns outros países europeus. Bom, mas também foi observado nesse estudo que a traição ela tem um efeito viciante. Se você trai a primeira vez, muito provavelmente você vai trair de novo, a não ser que algo muito diferente aconteça na sua vida, principalmente uma conversão, mas se você traiu, a possibilidade de trair é muito recorrente. Também se observou que casais que são extremamente ciumentos fornecem um clima para a traição. Então, um excesso de ciúme pode gerar um clima muito hostil e que possivelmente vai gerar a traição de algum dos cônjuges. E algo também foi observado, que ambos os sexos podem igualmente cair na tentação da traição. Queridos, certamente tudo isso aqui é muito grave. Principalmente porque nós temos vivido tempos de uma tolerância social para o adultério. E claramente nós vemos isso propagandeado aí nas mídias, em diversos veículos, nas novelas, nos filmes, enfim, isso é muito amplificado aí pelas essas mídias. Também, muitas vezes é encarnada a ideia de que isso é algo cotidiano, isso é algo do nosso dia a dia. Na verdade, as pessoas até estão brincando com essa temática. Enfim, relacionamentos monogâmicos, ou seja, relacionamentos corretos, que se mantêm pelo resto da vida, não é mais visto como uma virtude por muitas pessoas.
mas muitas vezes como um comportamento até ultrapassado. Isso, e talvez o mais alarmante disso tudo, é que tem sido observado que isso não tem afetado apenas os incrédulos, mas, infelizmente, isso tem atingido também as igrejas. E por isso que é uma temática que afeta todos nós. Não é algo que afeta só um grupo específico, mas afeta todos nós. Nós sabemos que temáticas relacionadas à família, a casamentos, vai envolver os filhos, as crianças, vai envolver uma série de coisas que vai ser realmente muito complicado. Bom, olhando todo esse cenário, todas essas pesquisas, fica então a grande questão que precisa ser resolvida nesta noite. Como não cair nas armadilhas modernas que podem te levar à traição? Como não cair nessas questões que podem levar realmente a algo tão terrível? Bom, nós olhamos aqui para o início, de Cântico dos Cânticos, e nós sabemos que é uma coletânea de poemas de amor, temos observado isso semana após semana, e aqui nós vemos a celebração de uma união marital. Temos aqui a beleza romântica em todo este poema, neste grande poema. E nós também defendemos aqui, durante toda essa exposição, uma perspectiva mais literal de Cantares. Claro que nós sabemos que é um livro poético, mas nós entendemos que há um plano de fundo que envolve essa temática. Então, nós temos ido para uma abordagem mais de um alemão chamado Heinrich Ewald, que ele traz essa perspectiva ali da cultura oriental, que parece ser bem pertinente a este tema. Bom, então aqui, este livro fala de um relacionamento especial, que nós temos observado, de um pastor pela sua sulamita, tá? E nós temos um antagonista, que é Salomão. Então Salomão, que ele tem o seu harém, tem várias mulheres ali, e ele observa a sulamita como mais uma das suas mulheres para o seu harém. Então, isso aqui vai ser algo muito complicado, Nós vamos observar que aquele relacionamento da sulamita e do pastor vai ser profundamente abalado, porque vai ter essa questão no meio do caminho. Então aquele casal, ele foi tentado a abandonar o seu compromisso, tentado a abandonar aquela aliança que eles tinham estabelecido entre eles. Mas o que esse texto nos diz, e o que o livro todo de Cântico dos Cânticos nos diz, é que o voto que eles fizeram de um para com o outro os mantiveram firmes. E por isso que esse texto certamente pode responder uma questão: como não cair nas armadilhas modernas que podem te levar à traição, o adultério. Bom, a resposta bíblica para isso, olhando para esse texto, é: faça um voto de fidelidade. Faça um voto de ser fiel ao Senhor. E nós vamos aprender aqui, com este casal maravilhoso que temos observado nessas semanas, como nós podemos colocar isso no nosso dia a dia. Principalmente se você é casado, que está aqui, mas se você pretende casar, ou se você pode aconselhar alguém que tem problemas nessa área. Eu creio que todos nós conhecemos pessoas que estão em dificuldade nessa área. Eu te convido a olhar para esse texto e a ver exatamente essa ideia. Faça um voto de felicidade. E nós falamos isso porque existe um motivo inicial para nós fazermos um voto de fidelidade. E este primeiro motivo é porque o amor, ele não pode ser corrompido. O amor, ele não deve de forma nenhuma ser corrompido. E nós vamos observar isso no versículo 4. Nós sabemos que é a esposa que está falando inicialmente, o finalzinho aqui de uma fala da sulamita, mas eu chamo a sua atenção para o que ela está falando aqui. Ela diz assim: leve-me com você. O rei me introduziu nos seus aposentos. Queridos, observar esse texto,
nós vemos aqui uma situação interessante. Por quê? Porque nós estamos defendendo que Salomão, ele raptou, de alguma forma, a Sulamita, né, contra a sua vontade, e aí daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos como pode ter acontecido isso, mas ela foi levada ao seu harém, ali o harém de Salomão. E o que acontece que naquela situação, então, Salomão quer ter um relacionamento um pouco mais profundo com ela. Só que olha a primeira frase, as duas primeiras frases aqui desta fala da Sulamita. Leve-me com você, vamos depressa. E olha agora a segunda parte aqui, né, deste versículo, né? O rei me introduziu nos seus aposentos. É muito esquisita a maneira como está sendo colocado aqui. Se a abordagem que aqui é Salomão, como muitos defendem, e claro que a gente não pode fincar e fazer briga com isso, mas a abordagem que a gente tem usado, ela resolve essa questão. Porque parece que são coisas totalmente separadas, porque dentro da nossa visão são mesmo. Então o rei aqui me introduziu nos seus aposentos para dizer o seguinte, ó, Salomão já me colocou aqui. Então quando ela fala, leve-me com você, vamos depressa, ela está falando não para Salomão, mas está falando para o seu noivo, para o seu pastorzinho. E ela nessa situação, ela está aqui clamando para que ela resolva aquela situação, para que eles consigam fugir daquilo ali. Então, olhando para esse texto, nós podemos aqui entender uma verdade muito importante. Nós devemos fugir das tentações ao nosso redor. É interessante porque quando é dito aqui, leve-me com você, vamos depressa, ela usa, e provavelmente na sua versão da Bíblia, talvez tenha aí uma exclamação, duas exclamações aí. É exatamente a ideia que ela está acelerada, ela quer fugir, ela quer sair. Então, essa linguagem mostra que ela não quer estar naquela situação que ela se encontra, né, ali em Jerusalém. Por quê? Porque o rei introduziu ela nos seus aposentos, ou seja, ela está ali em um local onde ela não gostaria de estar. Mas eu chamo também a sua atenção para o restante do versículo, que é o coro das filhas aqui de Jerusalém. Olha o que é dito no versículo 4, segunda parte desse versículo. Exultaremos e nos alegraremos, por sua causa. Do seu amor nos lembraremos, mais do que o vinho. Não é sem razão que o amam. Não sei se você percebe algo interessante aqui, mas nós vemos que a fidelidade e a firmeza dessa fidelidade gera admiração. Porque esse aqui é o coro, então nós entendemos que são as filhas de Jerusalém que elas estão cantando aqui, porque isso aparece várias outras vezes no decorrer deste cântico. Nós entendemos então que estas mulheres elas estão admiradas daquilo que está acontecendo. E por isso que é dito, exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que o vinho. E não é sem razão que o amo. Então, a nossa ideia é que este compromisso, o voto que eles fizeram ali de fidelidade, gera uma admiração naquele coro, naquelas pessoas ali. Então isso é especial para nós, porque nós vivemos em dias onde as pessoas não querem compromisso, onde as pessoas não querem realmente louvar e se alegrar com o voto da sua fidelidade. Isso é visto até como uma coisa assim esquisita, não é visto como uma virtude. Mas é interessante, quem gosta de futebol talvez, né, conheça o Declan Rice, que ele joga ali no Arsenal, acho que hoje em dia, ele é da seleção inglesa. Mas tem uma historinha relacionada a esse jogador, e você sabe, jogador de futebol, a gente lembra o quê? Neymar, a gente lembra de tantos outros jogadores aí, que eles são conhecidos pelo quê? Por casarem várias vezes, ou não casarem, terem, na verdade, relacionamentos promíscuos, viverem na fornicação, e muitas vezes, quando casam, se casam com supermodelos, que eles ficam casados pouquíssimo tempo e depois separam. Essa é, geralmente, né, a história de jogadores de futebol nos seus relacionamentos. Parece ser um padrão. Homens muito ricos,
que tem acesso a muitas mulheres, e eles acabam então tendo essa perspectiva totalmente errada que nós não apoiamos. Porém, o Declan Rice, ele fez algo diferente. Ele ousou fazer algo diferente. Por quê? Quando ele ainda era um amador ali, ainda não era um jogador profissional, ele decidiu se casar. Ele se casou com uma mulher comum, né? uma jovem normal ali, em 2016, com a Lauren. Ele se casou com ela, ou seja, ela não é uma supermodelo. Ela é uma mulher convencional, uma mulher comum, uma mulher com uma beleza comum. E o que acontece, então, é que ele se casou com ela. Porém, ela também é um pouquinho acima do peso. Se você for olhar as fotos dela, você vê que ela é um pouco acima do peso e tal, fora daqueles padrões das supermodelos e tal. Enfim, e aí, observando a foto deles juntos, né, e principalmente as mulheres observando os outros jogadores e tantas coisas, fazendo comparação das mulheres ali, daqueles jogadores, olharam para ela e dizem, não, esse homem não pode estar com essa mulher. Ela não é uma supermodelo. Não, como assim? Então começaram a ir na internet e começaram a aconselhar o Declan a trocar a sua esposa, a trocar a sua mulher, dizer que não era um padrão para ele. Ele podia conseguir algo muito melhor. E vocês sabem que na internet o pessoal fala, né, cada besteira, né? Então é exatamente isso. E o que acontece é que ela ficou tão chateada, ela ficou tão contrariada com essa situação, que ela excluiu as suas contas, excluiu as suas fotos, ela realmente fugiu da... Ele fez algo muito legal. Ele resolveu firmemente manter o compromisso com a sua esposa e usou as suas redes sociais e as entrevistas e falou o seguinte: a Lauren, ela está comigo desde que eu era um Zé Ninguém. Não me interessa o que as pessoas dizem, eu sempre vou estar com ela para sempre. Em 2022, interessante, eles tiveram um primeiro filhinho, mas novamente ele fez uma outra declaração. A minha mulher é o amor da minha vida e não há ninguém melhor para mim. Mas mesmo com alguns ataques, o Declan e a Lauren ganharam a admiração de muito mais pessoas. Apesar de ter sempre os haters, né, aqueles que vão falar mal, mas o Declan e a Lauren, eles ganharam ali essa admiração. Porque eles ousaram fazer algo diferente da nossa sociedade. Não sei qual é a fé dele, provavelmente talvez nem seja um cristão, mas ele fez algo que um cristão tem que fazer. Ele resolveu firmemente fazer aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, a conexão que nós pegamos nessa história é que a verdadeira fidelidade, ela chama a atenção neste mundo caído. Então, apesar de toda a pressão, a fidelidade daquela mulher, da sulamita que nós estamos falando aqui, se manteve firme. Apesar de ela estar diante de um rei, e sabemos que essa mulher era uma mulher provavelmente pobre, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela não tinha tantas condições assim, mas ela se manteve firme. O ato de fidelidade que ela fez ao seu noivo, namorado, e que depois dessa história, o seu marido. Mas a história não para aí, né? Então, dentro aqui do cântico, nós podemos observar algumas outras questões importantes. E nós temos defendido a ideia que é necessário que você faça um voto de fidelidade. E além do que nós já tratamos, existe um outro motivo para isso. O outro motivo é que quando você faz esse voto de felicidade, você consegue resistir diante dos desafios que vêm sobre a sua vida. E claro que isso é diante de todas as coisas, mas claro que o nosso foco aqui, ele é sobre relacionamentos conjugais. Aqueles que têm um voto de fidelidade conseguem resistir diante de todo e qualquer desafio. Vamos ver o que o texto diz. Versículos 5 e 6 fala assim:
como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha, que me pertence, não aguardei. Bom, nós vamos observar aqui que o que é que acontece? As filhas de Jerusalém, então provavelmente Sulamita está falando para essas mulheres, e elas são ali mulheres ali da corte de Salomão, ou seja, do harém de Salomão, e ela vai relatar que ela tem a pele morena, mas a pele dela morena não é porque ela nasceu assim com a pele mais escura. Os judeus, olhando para o biotipo dos judeus, os judeus geralmente são brancos. São brancos, né? Até porque ela fala do pastor e tal. Então ele vê que eles são brancos. Porém, esta mulher, ela está bronzeada. E muito bronzeada. E tem uma situação por que ela fica muito bronzeada. É exatamente porque ela foi colocada para ser a guarda de vinhas. E então a gente percebe que ela não era uma mulher imponente. Inclusive, alguns já cogitaram lá no passado de que esta mulher, essa Sulamita, na verdade era a esposa egípcia de Salomão. Mas não faz sentido. Imagina, né, a filha do faraó, ela foi mandada ali, obrigada a guardar aquelas lavouras ali, né, aquelas uvas. Né? Então, naqueles vinhedos, não faz sentido isso. Só ocorreu isso porque ela era uma mulher simples, que tinha que ela mesma e a família ali ter que fazer essas coisas. Tá? Então, isso aqui é uma luta, um desafio que ela tem que passar. Ela está sendo colocada nessa situação e ela precisa passar por essa situação. E isso nos chama a atenção para algo muito importante. Nós precisamos ser fortes contra as lutas que vêm sobre o nosso relacionamento. A Sulamita precisava ser forte, temos visto isso. Então, ela começa dizendo: sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém. E claro que lembre-se, isso aqui é um texto poético, e às vezes as coisas aqui elas são enfeitadas, né? Bom, então aqui a ideia de ser morena, aqui não é que elas acham que as mulheres morenas não são feias, né? Ou pelo menos alguns textos são colocados assim: eu sou morena mais bonita, né? Mas a ideia é que ele quer enfatizar que provavelmente essas mulheres que ficavam muito queimadas eram mulheres que trabalhavam na lavoura por vários dias. Então eram mulheres que não eram feias esteticamente, mas eram mulheres que estavam em um serviço muito mais braçal e geralmente não eram benquistas por grandes pretendentes. Então talvez essa é a situação, nós não temos certeza, mas ela estava enfatizando que ela é morena, ou seja, porque ela está nessa situação, ficou ali guardando vinhas, mas também é bonita. E ele fala, então, às filhas de Jerusalém. E ele fala, e ela vai, então, mostrar que tipo de beleza é dela. E ela fala, como as tendas de Quedar. Quedar é um dos filhos ali de Ismael, certo? Então, estamos falando aqui das tendas árabes. E essas tendas árabes, elas eram conhecidas exatamente por usar peles de cabritos pretos, negros. Então eram conhecidas ou amarronzadas, então eram peles escuras. Então essas tendas elas ficavam armadas no meio do deserto. Então quando alguém chegava ali perto, né, dos beduínos, digamos assim, não eram beduínos, mas vocês entendem, né? Então, diante daquelas caravanas ali de ismaelitas, vinham aquelas tendas e ficavam, olha que imagem bonita, várias tendas armadas, escuras, no meio ali do deserto, o deserto aqui, deserto árabe, um deserto mais de areia. Então, era um contraste muito bonito. Então, ela lembra disso, e dentro da linguagem poética, e também como as cortinas de Salomão. Não dá para saber como eram as cortinas de Salomão, mas se Salomão é o maior e mais rico homem, talvez que já tenha existido, certamente as cortinas do seu palácio deveriam ser uma coisa lindíssima. Então ela está fazendo esse contraste aqui, interessante, mas o meu ponto não é sobre isso.
O ponto é sobre o que vem depois. Não olhem para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Então ela está dizendo exatamente para aquela provável situação que ela era provavelmente desprezada na sua cultura, porque ela era uma trabalhadora rural. Então ela fala, ela está enfatizando, olha, essa pele aqui é porque aconteceu algo. E ela vai dizer, porque o sol me queimou. E ela vai dizer, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. E aqui é uma situação que a gente observa aqui e no final deste livro. Por quê? Porque os filhos de minha mãe, ou seja, os irmãos ali da Sulamita, brigaram com ela por algum motivo. Muito provável, aqui a gente pode conjecturar, talvez porque ela estava já contraindo um matrimônio, talvez o pastorzinho não podia dar dote, porque era comum naquela época, né? Talvez algo nesse sentido. Mas enfim, estava casando talvez com um pé rapado, com alguém que não fosse benquisto, e ela foi colocada então naquelas vinhas ali como espécie de castigo, mas eu estou aqui conjecturando, não tem como provar esse ponto. Mas o que pode ser provado é que havia uma rixa entre a Sulamita e os seus irmãos, e ela foi obrigada pelos seus irmãos, olha que maldade, a ser guarda das vinhas. Aí guarda das vinhas de quê? Não era de ladrões em si, mas eram de raposas. Então ela deveria expulsar as raposas, tinha que ficar ligado, passar o dia ali para que as raposas não viessem pegar, né, ali as uvinhas. Enfim, então ela tinha que guardar estas vinhas. Então ela passou e ela está explicando porque a pele é daquela forma. Então estamos aqui falando de uma mulher que era certamente, não podemos dizer que ela era paupérrima, mas era uma mulher de um extrato social mais baixo e que passou por essa situação. Mas o interessante é que ela vai usar isso e vai fazer uma analogia. E ela diz, eu guardei sim aquelas vinhas. Passei vários dias guardando aquelas vinhas. Por isso que a minha pele ficou dessa forma. Mas a frase final aqui do verso 6 é interessante. Mas a minha vinha, que me pertence, não a guardei. Quando ela fala isso, ela está falando sobre a vida dela. Porque ela não tinha autonomia, ela estava ali presa numa situação que ela não queria. Primeiro porque provável, Salomão conversou ali com os próprios irmãos dela e colocaram ela naquele harém. É muito provável que tenha sido essa a possibilidade. E ela agora... Então ela não tinha forças, ela não tinha condições de lutar contra isso. E por isso que ela fala que, mas a minha vida, condições de, sei lá, colocar, não vou fazer isso, ou alguma coisa assim, não. Ela disse que ela, infelizmente, ela estava de mãos atadas em relação a esse assunto. Isso não quer dizer que ela queria ter alguma coisa com Salomão, mas que ela não ia contra, ela não conseguia ir contra aquele acordo que foi firmado para que ela fosse para Jerusalém. E isso é um desafio que a Sulamita tem que passar. Desafio difícil. Claro que uma possibilidade, uma conjectura que nós estamos montando aqui, lembrando que o texto é poético e fala de várias coisas que são certamente alegóricas, mas a construção dessa seção aqui mostra que ela estava passando por muitos desafios. Mas ela tinha um voto. E aquele voto ainda estava firmado no coração dela. Não sei se você conhece a história do Nick Juvenic. Ele ficou muito conhecido há algum tempo atrás, não sei se as pessoas hoje lembram dele, mas ele ficou conhecido exatamente por ter nascido sem os braços e as pernas. Talvez alguns lembrem dessa história. Ele nasceu sem o braço e sem as pernas. Ele teve uma formação complicada e ele nasceu, no máximo ele tinha um pedacinho de pé. Pronto, é a única coisa que ele tinha. Então, ele não conseguia andar direito, ele não conseguia se locomover com as pessoas normais. Enfim, ele era um homem sem braços e sem pernas. Acontece então que este homem ele é filho de um pastor, mas ele ficou muito contrariado por ter nascido dessa forma. Então lembro que ele falou, inclusive, em várias entrevistas, que com 10 anos ele tentou se matar.
Exatamente porque como é que você vive sem os braços, sem as pernas? Ele não encontrava solução para aquilo e ele, certa vez, numa banheira, tentou se afogar, né? Graças ao Senhor, não aconteceu, ele não conseguiu fazer isso, mas ele tentou. Para você ver o nível de dificuldade que era para ele não ter os braços nem as pernas. Porém, como ele vinha de uma família ali cristã, que pregava a palavra de Deus, ele diversas vezes se perguntou no coração o que Deus queria com ele, o porquê que ele nasceu daquela forma. E aí, né, veio o texto daquele episódio que Jesus vai curar o cego de nascença. E explica que aquilo ali aconteceu exatamente para a glória de Deus. Então isso veio cheio ao coração dele, e ali ele se converte ao Senhor Jesus, e ele vira um crente. E isso muda, vira a chave no coração do Nick, e ele passa então a dar palestras, a falar do seu testemunho de conversão, e mostrar que o poder de Deus estava transformando a vida dele. O poder de Deus não tinha dado pernas nem braços a ele, mas tinha dado um sentido e um propósito para a vida dele. E aí o Nick, ele então estava com essa nova vida, uma vida transformada. Só que Deus reservou ainda mais uma bênção para o Nick. Veio à vida dele uma mulher em 2013, chamada Kanai, ela é asiática. E essa jovem, ela decide se casar com o Nick. Ela é uma mulher que tinha braços, pernas, nenhuma formação defeituosa, nada. Mas ela agora tinha que estar ao lado de um homem que não tinha nem braços nem pernas. Certamente uma história de amor magnífica, mas na prática, imagina os desafios disso. Até mesmo na foto de casamento deles, está lá ele em cima de um banquinho ao lado dela. Então, história de muitos desafios. Mas ele foi perguntado certa vez por um repórter como é que aquele casamento tão cheio de limitações podia acontecer e como é que eles conseguiam viver juntos. Seguinte, o amor, ele não tem braços nem pernas. São as nossas atitudes que demonstram o amor fiel. Eu e a Kanai temos muitos desafios, mas pela via do amor vencemos todos os obstáculos. Queridos, aquele que entende e demonstra o verdadeiro amor de Deus vai conseguir ultrapassar todos os obstáculos do seu casamento. Todos. Sulamita estava passando por isso. Podemos passar por isso nos nossos casamentos e em qualquer situação das nossas vidas. Porém, o amor de Deus nos ensina como ultrapassar cada obstáculo da nossa vida. Por isso, a Sulamita, ela não se deu por vencida pelas dores da vida. Na verdade, seria uma grande bênção sair daquelas lavouras, né, daquelas vinhas lá que ela tinha que guardar para o palácio do rei. Que coisa maravilhosa. Mas para a Sulamita, isso era uma dificuldade. Era difícil estar lá, mas era mais difícil não poder estar onde ela queria, ao lado do seu amado. Mas ela não se deu por vencida pelas dores da vida. E por isso, não abandonou os seus valores. Se manteve firme aos seus votos. E às vezes a gente brinca com os votos do nosso casamento. Às vezes a gente talvez falou ali de uma forma muito crucial, porque é o comum se fazer. Mas esses votos, e principalmente votos de fidelidade, é que mantém firme a nossa vida conjugal. E daí, nós chegamos a uma terceira sessão que nós observamos nesse texto,
E nós temos entendido que precisamos fazer um voto de fidelidade nos nossos relacionamentos. Exatamente porque a fidelidade mantém almas unidas, almas diferentes, almas que têm propósitos ou foram criados de forma diferente, mas mantém estas almas unidas. Vemos então o versículo 7, que diz assim: diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga, para que eu não ande vagando junto aos rebanhos dos seus companheiros. Isso aqui mostra que lembrar dos seus votos de amor evita riscos desnecessários. E por que nós falamos isso? Porque essa última frase que ela fala, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros, é muito importante, é muito relevante, porque ela aqui mostra que ela tem um compromisso, que ela tem um propósito. Então, inicialmente ela fala: diga-me, ó amado de minha alma. Ou seja, ela está tratando para o seu amado, para o seu noivo, para o seu futuro esposo, para o seu pastor. Onde você apacenta o seu rebanho? Ela não quer saber onde os pastores apacentam os seus rebanhos. Ela não quer saber disso. Ela quer saber onde o meu amado apacenta o seu rebanho. Onde ele está. Onde você, ó meu querido, onde você está? E logo depois, onde você faz repousar ao meio-dia? Ou seja, e pensa nisso, meio-dia é o tempo do sol mais brabo, né? Qualquer canto é assim. Israel também tem um clima bem pesado. Então, ali ao meio-dia, clima pesado. Mas, geralmente, eles tinham alguns lugares. Talvez uma árvore frondosa, talvez uma caverna, enfim, algum local onde eles podiam se abrigar do sol. Então, onde você faz repousar ao meio-dia? Ou seja, que canto especial é esse que você se abriga? E aí, a última parte que nós temos destacado: diga para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. A fidelidade é isso. Você se mantém firme no seu propósito e você não precisa ir no rebanho de ninguém. Você não precisa ir ou da vida de outra pessoa, porque você já tem um voto de fidelidade por alguém. Isso é muito necessário, meus queridos. E a Sulamita está dizendo: eu não preciso me arriscar com outras pessoas, eu não preciso nem do rei, eu só preciso do meu pastorzinho. Eu quero onde ele está apacentando, onde ele está, porque eu quero estar junto dele. E aí, no versículo 8, até que enfim, o esposo aparece. Então, no verso 8 é dito assim: se você, ó mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto à tenda dos pastores. Então, basicamente, ele está dando a dica onde chegar para ela repousar junto dele. É poético, novamente, é muito difícil essa interpretação, mas aqui nos dá a ideia que nós precisamos compreender que o caminho mais seguro é o caminho da fidelidade. Não existe outro caminho melhor. O caminho da fidelidade é sempre o melhor e mais seguro. Então, quando é dito: se você, ó mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos. É mais ou menos para dizer: siga exatamente as pistas do seu coração. É uma forma poética de se dizer isso. E apacente seus cabritos junto às tendas dos pastores, ou seja, pastores que já estão ali, ou seja, traga os seus animais para os meus animais. Juntos vamos apacentar isso tudo. Então é a ideia de unidade.
Então aqui é a ideia também de fidelidade. Eles querem estar juntos, apesar dos desafios, apesar daquelas coisas todas. Então, tem algumas séries que eu tenho gostado muito. E claro que eu já falei que eu gosto muito de filmes de guerra, seriados de guerra, né, de super-heróis, gosto também bastante. Mas, né, por influência aqui das irmãs da igreja e alguns irmãos, de vez em quando me indicam doramas. E aí, tem uns que são besta, mas tem uns muito legais, confesso. E tem um que tenho assistido recentemente, Rainha das Lágrimas. E queridos, confesso que é difícil você encontrar hoje no Ocidente alguém que defenda um negócio desse, que tem nesse dorama. Um casamento destruído, em crise, vias de divórcio, ser transformado. No meio de doença terminal, acidentes, crimes, conspirações. E o seriado, ele defende algo que aqui, pelo menos que a gente tem observado, é totalmente rejeitado. Hoje eu estou com preferência de assistir coisas asiáticas do que coisas ocidentais. Exatamente por conta disso. Porque não me trazem mais valores. Queridos, tem problemas, é claro, essas coisas todas aí de mídia, né? De entretenimento, todas têm suas dificuldades. Porém, eles vão precisar, ali naquele seriado, lembrar o amor que eles tinham, os votos que eles fizeram para conseguir resistir a todos esses problemas. Queridos, esse casal de cantares, e essa história que eu acabei de falar, essa sinopsezinha, né, desse dorama, nos chama a recordar os votos do casamento. E quando nós recordamos esses votos de casamento, isso tem... Por isso que esse casal aqui, da Sulamita e do pastor, ele deseja com todas as forças se manterem firmes aos seus votos. E eles estão lutando, estão passando por desafios. Semana após semana estou colocando aqui. Claro que eu tenho selecionado textos, nem todos os textos são possíveis ao horário e à igreja. Porém, nós temos selecionado aqueles que são importantes para entendermos a beleza deste amor. Eu sei que alguns aqui talvez não estejam namorando, alguns aqui talvez estejam iniciando alguma coisa, mas antes de tudo isso, lembre-se que isso não é uma aventura. Esse relacionamento tem que ser para a glória de Deus. E por trás desta decisão, não é uma decisão bobinha que você faz sem pensar. É uma decisão do coração. Com firme propósito de você ser fiel aos seus votos. Porque esses votos não são dados apenas àquela pessoa. Nós temos observado nessas semanas que esses votos, eles só são possíveis de serem concretizados por causa do Senhor. Então, queridos, esse texto realmente te chama a fazer um voto de fidelidade. Bom, tivemos então vários aprendizados aqui nesta noite. E algo que nós observamos aqui nesse tempo, observamos a importância da fidelidade em seu relacionamento. Principalmente ao olharmos o pastorzinho e a Sulamita. Ao observarmos esse relacionamento, vemos exatamente a importância da fidelidade. Mas esse texto também tem nos convidado a cultivarmos a lealdade, a integridade do amor dentro do meu e do seu coração. Nós somos chamados a sermos leais,
íntegros dentro dos nossos corações. Dentro daqueles votos que nós fizemos às pessoas que estão ao nosso lado. Isso é uma atitude interna. Mas algo prático que eu consigo observar aqui, em todo esse texto, é que esse texto nos chama, aqueles que já estão casados há algum tempo, a relembrar os seus votos de fidelidade. Que uma vez você jurou ao seu cônjuge, visando renovar a aliança do seu casamento. Como eu disse, se você ainda não casou, se ainda está namorando, ou pensa em namorar e casar, lembre-se disso. Esta aliança, ela é muito importante e ela tem que ser sempre revisitada na sua vida como casal. Porque é isso que mantém o casamento. É relembrar desses votos. Não é as viagens que faz, não é o cotidiano, as coisas bonitinhas, a paixão. Isso em um momento vai crescer, depois diminui e tal. Porém, o voto, ele tem que ser muito claro. E ele tem que sempre voltar ao nosso coração. Por isso, que a reflexão final que fica desse texto é que cumprir o voto de fidelidade diante de Deus é o alicerce de um amor duradouro e inabalável. Por isso, mais uma vez, eu friso aqui, faça um voto de fidelidade diante de Deus e para o seu cônjuge. Vamos então orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelos exemplos santos que temos visto através dela. Ó Senhor, vivemos em um mundo caído, em um mundo que tem sempre nos arrastado ao pior de nós. Ao tentar exatamente criar armadilhas para que caiamos e estraguemos a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor, e principalmente quando o assunto é casamento, matrimônio, vai destruir a vida do nosso cônjuge. Ó Senhor, nos dê forças para seguirmos juntos, forças para lembrar dos votos do nosso coração. Porque esse texto nos fala sobre a importância da fidelidade por meio da sulamita e do seu esposo. Ó Senhor, que possamos cultivar a lealdade, a integridade do amor dentro do nosso coração. E possamos relembrar os votos de fidelidade que uma vez nós juramos aos nossos cônjuges, e que possamos renovar esta aliança do nosso casamento, independente das dores, independente das lutas, independente daquilo que nós travamos, Senhor. Que possamos passar por cima de tudo, porque este voto, ele precisa ser inabalável. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Que possamos ter casais cada vez mais convictos disso. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.